Olá, queridos irmãos e amadas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu sou Manuel Conceição. Estamos fazendo essa live pela página Amigos da Rede Vida, na qual eu sou administrador. Para informar que a CNBB, órgão superior, reuniu-se no dia 16 de julho, em assembleia, para discutir a respeito da eleição 2026. A CNBB, preocupada com os rumos das eleições e com o que poderia acontecer nas eleições, emitiu um documento com regras e que essas regras devem ser obedecidas dentro do mundo religioso da Igreja Católica. Nesse documento, a CNBB informa que a democracia tem que ser exercida nas eleições. Votar é exercer a cidadania de cada um. E que o cidadão, que a pessoa humana, tem que ter toda a liberdade na escolha de seus candidatos. Documento da CNBB. Votar é democracia. A política é uma arte de fazer o bem e não de proporcionar momentos de fazer o mal. Política não é para exercer a corrupção. Não é para permitir que aconteça a corrupção. A CNBB orienta que a Igreja no Brasil não deve envolver em políticas partidárias, defendendo essa ou aquela frente política. A Igreja deve ser neutra, não envolvendo em problemas partidários. E que os líderes religiosos não devem estar envolvidos em políticas partidárias. Se um líder religioso, um padre, um diácono, um bispo, tiver o desejo de disputar um cargo eletivo, seja para vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente, deve, primeiramente, pedir o seu afastamento do clérigo. A partir do momento que ele se anuncia como pré-candidato, ele já deve estar desligado de suas funções presbiteriais. Ele deve ter essa consciência de pedir o afastamento, para que não misture política e religião. Então, essa é a preocupação da CNBB. E neste documento, vamos ver o que diz um pouco desse documento?
Porque não sou eu que estou falando, mas sim a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E seus regionais emitem diretrizes periódicas e notas pastorais reafirmando a proibição de envolvimento político partidário de padres, bispos, diáconos e religiosos, vedando expressamente palanques em templos, filiação a partidos e candidaturas a cargos eletivos. A CNBB está até proibindo os padres, diáconos e bispos a se filiarem a partidos políticos e muito menos concorrerem a cargos eletivos. Se o religioso tiver essa pretensão, precisa-se desligar-se do seu ministério ao sacerdócio. O que dizem as normativas da Igreja? Proibição de filiação e cargos. Proibição de filiação e cargos. Se o padre, que está exercendo a função de padre, ele não deve assumir cargos públicos. Não deve estar envolvido em administrações públicas, cargos públicos e exercer a função de padre. Se quiser exercer cargos públicos, assumir cargos públicos, tem que também licenciar-se do seu ministério clérigo. Membros do clero não podem se filiar a partidos políticos, nem disputar eleições ou assumir cargos públicos que envolvam o exercício do poder cívico. Gente, esta é a preocupação da CNBB. Neste documento está bem claro. O uso de espaços sagrados é vedado o uso de igrejas, capelas, salões paroquiais, redes sociais, institucionais ou meios de comunicação católicos para propaganda eleitoral ou comícios. Neutralidade nas celebrações. Sacerdotes não devem fazer discursos políticos partidários durante missas, cultos ou reuniões pastorais, nem usar vestes clericais em atos de campanha. Base canônica. As regras seguem o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, que restringe a participação ativa de clérigos em partidos e na condução de governos civis para preservar a unidade da comunidade. Os documentos argumentam que a mistura entre púlpito e palanque compromete a credibilidade do ministério sacerdotal, enfraquece o papel de pai espiritual e gera divisões entre os fiéis. Gente, está bem claro, não é? Descumprimento das orientações pode acarretar medidas que vão desde advertências formais até a suspensão do uso de ordens e encargos ministeriais. Este é o documento, eu li algumas partes, mas tem muito mais ainda, não é? Do documento da CNBB a respeito das eleições 2026. Eu, Manuel Conceição, estou convidando você, meu irmão, você, minha irmã, para juntos
formáramos uma comissão de fiscalização anônima. Para quê? Para ajudar a CNBB com esse documento. Para evitar que haja esses crimes dentro da própria igreja. O que é que vamos fazer? Vamos colocar fiscais nas paróquias para coibir essa prática criminosa onde gera corrupção. Onde esses políticos mafiosos procuram os padres, os líderes religiosos, e ali acontecem negociações, crime de corrupção. Crime de corrupção. E os líderes religiosos, diante daquela negociação, tentam enfiar goela abaixo o nome daquele político no qual fechou uma negociação. Essa é a preocupação da CNBB, para que os padres, diáconos e bispos não envolvam nessa prática criminosa, que é a negociação, a venda de apoio, onde esses políticos são colocados nos altares, são defendidos pelos líderes religiosos, são apresentados nas reuniões de comunidades, nas reuniões de lideranças, e são defendidos pelos líderes religiosos. Tudo em troca da negociação. Realmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está tendo essa preocupação. Graças a Deus que a CNBB está tendo esta preocupação. Tudo isso é para a moralização da política. Para que evite corrupção envolvendo política e religião. Envolvendo políticos e líderes religiosos. Eu espero que realmente a CNBB alcance um resultado bom diante desse documento, diante dessa preocupação, diante dessas advertências, né? É um documento que nós devemos ter em mãos, uma cartilha que nós devemos ler e conhecer os anseios da CNBB. O desejo da igreja para a moralidade. Não vamos permitir que a prática criminosa da corrupção aconteça dentro das nossas igrejas. Sobre negociações entre políticos e religiosos. Se você é uma pessoa do bem, uma pessoa consciente, uma pessoa que não admite essas práticas criminosas, eu convido você, venha fazer parte. Estamos formando um grupo de pessoas para atuarem junto às comunidades, juntos às igrejas, para coibir essa prática criminosa. Porque muitas vezes as pessoas que são eleitas não são eleitas porque são as melhores, mas sim porque gastaram mais, porque compraram mais apoio, porque tiveram mais dinheiro para comprar as lideranças, principalmente as religiosas. Gente, é muito sério. Eu estou aplaudindo, estou parabenizando a CNBB pela coragem,
de emitir esse documento para as igrejas do Brasil. Parabéns, CNBB. E pode contar comigo. Eu estou nessa luta para defender a democracia, para defender a igualdade, para defender os direitos de todos. Para que não aconteça o que aconteceu nas eleições municipais, nas últimas, né? Infelizmente, candidatos com muito dinheiro obtiveram mais votos, enquanto os candidatos que não tinham tantas condições não tiveram a oportunidade de serem eleitos. Como disse, não é? Infelizmente, não são eleitos os melhores, mas os que mais gastam, os que mais têm o poder de compra de votos. E a corrupção, querido irmão e amada irmã, sempre predomina, sempre está em alto nível. Por isso eu convido a todos, vamos lutar juntos para exterminar esse lado vergonhoso da negociação criminosa da compra de votos. Não permita que o seu líder religioso enfie goela abaixo um candidato do qual ele foi pago para isso. Vamos juntos combater a corrupção. Eu quero falar para você que eu não defendo nenhum partido dessas políticas baratas partidárias, não tem nenhum político de estimação. Vou analisar, sim, a vida de cada candidato, a sua idoneidade, a sua caminhada, o seu caráter. E aquele que eu entender que melhor governará é o que eu vou votar. Não voto por ideologia partidária, mas sim pelo caráter da pessoa. Porque pessoa boa e honesta está em todos os partidos. E pessoas más, intencionadas, corruptas e bandidas também estão em todos os partidos. É por isso que a CNBB orienta. Todo eleitor tem o direito de pesquisar, analisar a conduta, o caráter e a vida de cada candidato. Não deve votar em ninguém por dinheiro ou por influência de um líder religioso. Porque aquele líder religioso que coloca nos altares, que defende nas reuniões de pastorais, dos movimentos da igreja, determinado político, ele não está fazendo aquilo pelos lindos olhos do político, mas pelo interesse da negociação, que com certeza os valores são altos. Essa é a preocupação da CNBB. A CNBB está preocupada com essa corrupção que acontece dentro das igrejas, envolvendo políticos mafiosos e líderes religiosos. Vamos combater. Juntos seremos fortes. Não seja conivente. Não compartilhe com esse crime. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aí dentro de uma igreja, de uma paróquia, se você souber dessa prática criminosa, colabore com a CNBB.
Vamos denunciar. Vamos denunciar para as autoridades superiores. Assim, vamos estar exercendo a nossa cidadania, defendendo o direito de todos. E jamais aplaudir esses crimes eleitorais que acontecem dentro da igreja. Crime de corrupção, que denigre a igreja. Vamos defender, vamos lutar pela moralidade. Muito obrigado pela sua atenção. Você que vai acompanhar esse vídeo, nós estamos ajudando com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Entre no portal da CNBB e leia o documento. E ajude, participe, colabore. Vamos colocar fim nessa política podre, nessa política suja, nessa política da corrupção. Política é uma arte em que deve-se fazer o bem e não o mal. Muito obrigado.